Então, pessoal, boa noite de novo. Como a gente não conseguiu fazer a live hoje, eu vou gravar a aula enquanto vocês fazem lá o exercício. E aí depois a gente faz a troca, vocês me entregam o exercício e eu entrego a aula para vocês estudarem, certo? Desculpem a falha técnica, de vez em quando acontece, acho que na casa de vocês também. A taxa de upload da minha internet está muito baixa hoje. Então não tenho condições de fazer o streaming. Então, como não tem como fazer o streaming, não tem como fazer a live. Então a gente vai fazer a aula desse jeito aqui. Não gosto da interação da live. Gosto de falar com vocês pelo chat. Gosto, pelo menos traz um pouco do clima de sala de aula. Eu acho meio chato fazer o vídeo falando só pra câmera. Mas é o que tem pra hoje e a gente tem que se adaptar. Acho que essa é a lição que está vindo dessa época estranha que a gente está vivendo. A gente conseguir se adaptar e fazer as coisas que a gente tem que fazer com os recursos que estão disponíveis aí. Então, já que é assim, vamos começar a nossa aula. Vou colocar aqui o slide. Cadê? Apresentação de slide. Apresentar do slide atual. Que aí eu consigo transmitir a minha tela, vocês vão vendo o slide, eu vou falando, quando for comentar alguma coisa eu volto para mim, do mesmo jeito que a gente vem fazendo nas aulas. Então hoje a gente vai falar a respeito de técnicas de treinamento. Então a gente primeiro tratou de definir conhecimentos, definir habilidades, definir as necessidades da empresa, em levantar os indicadores para saber quais são as necessidades. E a partir daí vem o momento da escolha do melhor treinamento para ser aplicado para os empregados. Essa aula ela vale tanto para a questão de treinamento quanto para a questão de desenvolvimento, porque o que muda entre treinamento e desenvolvimento, como vocês já sabem, é o enfoque. Se ele é de curto prazo para resolver problema, é treinamento. Se ele visa o interesse da empresa apenas, é treinamento. Se é uma situação de longo prazo e que visa o interesse do empregado e da carreira do empregado, é desenvolvimento. Mas tanto o treinamento quanto o desenvolvimento são processos de educação continuados, são processos de educação de adultos, de andragogia, e eles fazem uso das mesmas técnicas, certo? Então, a partir do momento que a gente já tem indicadores, que a gente já tem o problema a ser solucionado, chega o momento da escolha do treinamento a ser aplicado. E qual que é o critério para a gente escolher o treinamento a ser aplicado? Eu trouxe a definição do professor Chavenato. Chavenato é o especialista universal em todas as ciências de gestão do Brasil, porque ele tem grandes livros escritos sobre administração, sobre contábeis, sobre logística, sobre gestão de RH. O cara manja. E ele vai dizer que a melhor técnica é alcançar o maior volume de aprendizagem com o menor dispêndio de esforço, tempo e dinheiro. Então, qual que é o melhor curso, qual que é o melhor treinamento a ser aplicado? É aquele que vai educar mais e melhor, custando menos tempo e custando menos dinheiro. Lembrando que para vocês que são gestores de empresa, tempo é dinheiro. Eu sei que é uma frase feita, falar que tempo é dinheiro, time is money. Mas no caso, tempo é dinheiro de fato, porque vocês estão usando do tempo de vocês e do tempo dos colaboradores, e esse tempo é pago. No caso da maior parte dos contratos de trabalho, são contratos de empregados. Os empregados são pagos na jornada de trabalho contratada. Então, cada minuto do trabalho do empregado que não é aproveitado, seja ele produzindo, seja ele se desenvolvendo ou sendo treinado para produzir, é dinheiro jogado fora. E como nós não estamos no mundo para jogar dinheiro fora, então a ideia é ter o melhor regime de treinamento possível, o mais eficiente, o mais eficaz. E qual que vai ser o mais eficiente, o mais eficaz? Depende dos indicadores, e a partir dos indicadores e daquilo que a gente vai discutir hoje, claro que a gente não fecha o assunto, isso é uma coisa que vocês vão pegar para valer quando vocês tiverem
à frente de um departamento pessoal e tendo que contratar treinamento, tendo que contratar curso. E vocês vão desenvolver essa sensibilidade, vão desenvolver esse conhecimento para saber o que contratar. A preferência, ou seja, o que vocês devem procurar, e essas indicações também são do professor Chiavenato. Eu vou voltar para o slide. O que vocês devem procurar quando forem contratar um treinamento? Primeiro lugar, como treinamento, isso vale mais para treinamento, para desenvolvimento nem tanto, mas para treinamento, que ainda é enfoque do nosso curso, métodos ativos. E quando a gente fala em treinamentos que fazem uso de métodos ativos, a gente está falando de treinamentos práticos, onde o colaborador, onde o empregado é levado a colocar a mão na massa. De preferência, se ele puder treinar trabalhando, melhor ainda, porque ele está produzindo e gerando dinheiro para a empresa enquanto ele treina. Mas se o treinamento ele tiver que ser num ambiente separado, se o treinamento tiver que ser numa sala de curso, se o treinamento tiver que ser online por EAD, que esse empregado seja levado a praticar aquilo que ele vai desempenhar no seu cargo, no seu posto de trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou falando de um desenvolvimento que é pontual, um treinamento teórico, tipo que a gente está fazendo agora, uma aula, uma coisa com muita informação, com muito texto, com muita teoria, que demandam uma janela de atenção muito grande, acaba sendo dispersiva, porque você vai existe o risco, né, de você fornecer tanta informação para o empregado que ele vai perder a perspectiva do problema a ser solucionado. E aí você tem que ensinar o técnico de chão de fábrica a operar uma máquina, e o cara vai terminar fazendo altos cálculos de física e não vai saber operar a máquina. Por quê? Porque houve uma perda de foco. Então, sempre que possível, métodos práticos, onde haja real participação do colaborador, métodos de treinamento não acadêmicos. Se você está falando em curso técnico, você está falando em faculdade, você está falando em outro tipo de educação profissional que não é treinamento, é bom que esses cursos estabeleçam situações de interação e de convívio entre a equipe ou da equipe com pessoas de fora, em que haja um networking, em que haja uma troca de experiências, em que haja aquisição de novos contatos pessoais, profissionais e técnicos, e que seja focado em solução de problemas. Então, o treinamento, a partir do momento que o foco dele é pontual e ele visa problemas específicos da empresa, é bom que o treinamento ofertado também gere solução de problemas e não apenas desenvolvimento de problemas teóricos. Quais são os critérios que vocês vão adotar na escolha de um treinamento? Primeiro lugar, se o profissional que vai fornecer o treinamento, seja ele empregado, seja ele contratado, domina ou não a técnica. Segundo lugar, qual é o público-alvo, ou seja, quem dentro da empresa vocês estão treinando? Porque de acordo com o público, vocês vão ter que escolher o treinamento adequado. Não adianta contratar um treinamento extremamente teórico, que demanda uma banda de internet grande, para você ofertar curso para um pessoal que, por exemplo, que é chão de fábrica, ou que fugiu o termo, pessoal de serviços gerais. Eles não têm as habilidades necessárias para desenvolver a competência que um treinamento mais teórico fornece. Ah, pode até ter, o empregado da minha empresa é empregado doméstico que tem doutorado. Cara, se duvidar, isso está pagando mais do que da aula, mas a ideia é o público-alvo. Quem que é o grosso da tua equipe? Qual que é a maioria do teu público? Não adianta encher de texto
uma equipe cuja formação média é fundamental incompleto. Ou não adianta dar também um texto extremamente básico e uma coisa extremamente esquemática e pobre para uma equipe de executivos com MBA, com formação fora do Brasil. Então, você precisa fornecer o treinamento conforme o teu público. O bom é que vocês, enquanto gestores de equipe, conhecem os perfis do pessoal que trabalha na empresa. E se não conhecem, deveriam conhecer. Isso vai estar lá no indicador que vocês deveriam ter desenvolvido antes de contratar o treinamento. Terceiro critério. Qual que é o resultado pretendido? A gente falou dos resultados e dos objetivos de treinamento em aulas anteriores. Outro critério, a natureza do conteúdo. É um conteúdo mais teórico? Eu preciso, por exemplo, eu tenho uma equipe de pessoal que cuida de chat ou que cuida de responder e-mail de cliente. E essa equipe tem um péssimo domínio do português, o que faz com que o resultado do trabalho seja tenebroso. E aí aqueles textos escritos de uma forma horrível chegam na mão dos clientes, que começam a ridicularizar a empresa, a printar as telas dos erros de português da empresa e jogar nas redes sociais. A solução disso vai ser pegar aquela equipe e treinar no uso da linguagem. Vai ter que ser um conteúdo teórico. Por outro lado, se for uma questão parecida com a do exercício que eu passei para vocês, que é uma questão de operação de maquinário ou de uso de EPI, é um conteúdo prático. O tipo do conteúdo vai ter impacto direto no tipo do treinamento. Outro critério, tempo disponível. Quanto tempo os empregados eles vão ter à disposição para fazer esse treinamento? Lembrem-se que o tempo que o empregado dispõe para treinar, especialmente quando isso se dá durante o horário de trabalho, esse tempo está sendo pago. Se você colocou o empregado para treinar durante o expediente, o empregado está recebendo salário. Então não tenham a expectativa que vocês vão poder dar cursos de 40, 60 horas, porque 40 horas na prática é uma semana de trabalho. O custo disso é 1/4 da folha daquele empregado. Então o tempo tem que ser otimizado, porque é um tempo que está sendo remunerado. Existe uma alternativa, isso é uma questão até a ser discutida, e vocês podem levar essa questão para o professor Josimar. Depois ele vai me matar, que eu estou arrumando o trabalho para ele, mas paciência. Que é a questão dos cursos e da educação que é fornecida para o empregado, não diretamente como ação de treinamento, porque ação de treinamento é trabalho, mas que são oferecidas de forma indireta como benefício. Então você, como um presente, entre aspas, para o teu empregado, dá um curso para ele de operação de máquinas, ou um curso de Excel, ou um curso de língua portuguesa, ou um curso de idiomas. Por quê? Porque você está pensando no desenvolvimento do empregado? Também, mas porque aquele benefício aquele conhecimento vai beneficiar a empresa. E se eu dou isso como um benefício, eu estou dando para o empregado fazer no tempo livre dele. E se é para o empregado fazer no tempo livre dele, eu vou pagar o curso, mas eu não vou pagar as horas que o empregado está fazendo o curso. Vantagem, isso não tem impacto na folha. Desvantagem, eu não tenho como obrigar o empregado a fazer o curso. Por outro lado, se eu tenho um empregado que está recebendo um curso de graça e não mostra interesse, é um empregado desmotivado, é um empregado que não demonstra muita vontade de crescer, e vocês sabem o que se deve fazer com esse tipo de empregado, certo? Só que a partir do momento que vocês deixam claro e que vocês pressionam o empregado para aceitar o benefício e fazer o curso, ele pode fazer o quê? Ele vai afirmar que a partir do momento que ele está recebendo uma ordem direta de um superior hierárquico para cumprir uma tarefa, e se fazer o curso se torna tarefa, isso se torna trabalho, e vocês vão ter que remunerar essa mão de obra. Essa é uma questão que é polêmica, é uma questão que é complexa, então levem para o professor de legislação trabalhista, que ele vai me xingar,
mas ele vai ficar feliz em resolver com vocês, certo? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Tô aqui de novo. Enquanto eu falo, lá do lado de fora estão batendo panelas, porque parece que trocou o ministro da Saúde. Enquanto eles batem panela, a gente estuda, claro. Quando a gente fala em educação, a gente fala em tecnologias. E a gente fala em tecnologia, a gente pensa em computador, em máquina. Tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicados à solução de um problema. Ponto. Então, tecnologia eu não necessariamente estou falando de aparelho, eu não necessariamente estou falando de máquina, mas eu estou falando de um conjunto de conhecimentos reunido e que serve, quando aplicado, para solução de determinados problemas. Então, treinamento ele tem uma série de tecnologias que são as formas de treinamento, as coisas que funcionam quando você vai fornecer treinamento para o empregado. Essa lista de treinamentos, como quase tudo na aula de hoje, eu tirei do professor Chavenato. A gente tem que dar o crédito dos materiais que a gente usa. Então, a tabelinha está aqui. Então, quanto ao uso da tecnologia. As tecnologias elas podem ser orientadas ao conteúdo. Ou seja, o foco da tecnologia de ensino não é tanto o processo educativo, não é tanto o destinatário, o aluno, mas é o conteúdo, a quantidade de matéria que você vai transmitir para o seu aluno. Quanto ao conteúdo, a gente tem leitura, que é simplesmente passar textos, passar manuais e cobrar um feedback a respeito de leitura. Tem a instrução programada, tem a instrução assistida por computador, eu vou falar desses temas mais tarde. O uso também pode ser orientado ao processo. Então eu não estou tão focado em transmitir um conteúdo, mas eu estou preocupado em construir esse conteúdo por meio da interação entre os pares dentro do processo educativo. Então a gente tem isso aqui, é muito usado, principalmente em seleção, em integração de novos empregados em equipes. Vocês do RH usam muito essas coisas, eu pessoalmente não gosto, mas é um troço que é muito comum na área de vocês. Dramatizações, dinâmicas de grupo, treinamentos de sensitividade, desenvolvimento de grupos. Eu vou comentar isso também com mais detalhes mais adiante, ou talvez até na próxima aula. E tem as mistas, onde você vai ter a transmissão de um conteúdo, ele não vai ser simplesmente construído pelo grupo, e esse conteúdo transmitido ele vai ser objeto de uma interação. Então, estudos de caso, jogos, simulações, conferências, as técnicas on the job. Jogo é um troço que eu gosto muito de usar nos meus cursos. Quando a gente, nossa, eu já ia falar Deus me livre. Quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai fazer alguns jogos em sala, porque eu acho que é um troço que é muito eficaz para transmitir conteúdo e para desenvolver conhecimento, porque tem uma interação bacana, envolve, engaja, a equipe gosta, porque todo mundo gosta de ganhar, então como as pessoas gostam de ganhar, elas gostam de participar, e aí você tem uma absorção de conhecimento que é muito legal, assim. Quanto ao tempo, ou seja, quando que eu vou aplicar o treinamento, pode ser antes do ingresso, que são os chamados programas de integração, ou após o ingresso, que são os treinamentos que são realizados ou no local do serviço ou fora do local, quando você paga um curso em ambiente externo para o empregado participar. Quanto ao local, pode ser dentro da empresa, e dentro da empresa você vai treinar o empregado em tarefas, ou seja, vai ensiná-lo a fazer as coisas que fazem parte do cargo dele. Para desenvolver, você pode fazer rodízio de cargos, em que as pessoas todas de uma equipe aprendem um pouquinho da função das outras. Para quê? Para não criar aquele empregado que é insubstituível dentro da equipe. E você também pode fazer o chamado enriquecimento de cargo, que é quando você atribui novas tarefas para o empregado, na medida em que ele demonstra competências, para que ele consiga, a partir disso, se desenvolver. Fora da empresa, tem uma série de tecnologias que podem ser aplicadas. Aula é uma tecnologia. A forma de falar,
a lousa, o tipo de discurso, o tipo de conteúdo, a disposição das cadeiras, o tempo de duração, tudo isso é conhecimento acumulado que é reunido e aplicado na prática, é uma tecnologia. Vocês podem usar filmes, tantos filmes de cinema. Eu, em todos os meus cursos de direito, de ética, de filosofia, eu uso filme e depois peço trabalho como feedback. Então você pode comprar um vídeo, sei lá, isso é muito comum, por exemplo, em treinamento de segurança do trabalho. Então você compra aqueles pacotes de vídeos para treinamento de equipe de segurança, e aí na semana de segurança do trabalho, você senta a equipe, transmite o vídeo, e depois, junto com isso, ou faz uma simulação, ou faz uma dramatização, ou faz uma discussão de caso prático. Painéis. Painel é uma reunião de especialistas. Então você manda um empregado, pode ser um congresso também, pode ser um fórum, em que vários especialistas vão se reunir para transmitir os seus conhecimentos. Aquela pessoa vai assistir, vai aprender, e depois ela vai levar o que ela aprendeu para dentro da equipe. Normalmente mandar empregado para painel, mandar empregado para congresso, é o tipo de treinamento de multiplicador, treinamento de liderança, porque você investe, a participação nesses eventos costuma ser cara, normalmente ainda envolve diária, porque envolve viagem, nem sempre você vai ter sorte daquele grande painel, daquele grande congresso ser na cidade sede da empresa. E depois esse empregado vai retornar. É bom que você peça um relatório para você ter o feedback de que aquele dinheiro foi bem investido, e se conta com o fato de que esse empregado depois vai fornecer uma aula, vai fornecer um treinamento, vai fornecer alguma coisa para multiplicar esse conhecimento, para que esse conhecimento se espalhe pela equipe. Então, quanto às tecnologias, isso segundo o Chiavenato, são os tópicos que a gente tinha a discutir. Eu trouxe aqui pra gente, deixa eu ver com quantos minutos de aula a gente tá. Volta aqui. Voltar aqui pra mim. Estamos com 22 minutos de aula, então tem tempo para entrar. É engraçado, quando não tem interação, acaba que a aula fica muito mais corrida, porque não tem o comentário, não tem a dúvida, não tem a pergunta. Então eu acho que assim, se eu cobrir essa aula com 1 hora de conteúdo, como a gente faz nas lives, eu vou acabar jogando conteúdo que seria para 3 dias de aula. Então eu só vou falar alguns dos tópicos que a gente tem ainda, e a gente vai prosseguir na semana que vem, se Deus quiser, com a internet funcionando de novo e ao vivo, tá? Então, quando a gente falando das tecnologias, vamos falar das técnicas. A técnica mais comum para você fazer um treinamento é a aula expositiva. A aula expositiva é tipo o que a gente faz em sala. De certa forma, o que a gente está fazendo agora, se bem que a gente está usando também recursos de educação à distância, né? A aula expositiva ela tem uma vantagem claríssima, e por isso que é o método mais comum para educação. É um jeito relativamente simples, é uma tecnologia dominada por quase todos os profissionais da educação, para você transmitir muita educação para muita gente. Então, a partir dessa técnica, o professor perante a turma, o professor utilizando um material de apoio, um data show, eu uso sempre data show, computador, vídeo, lousa, giz, mesa, vocês dispostos em fileiras, para que ninguém atrapalhe a visão de ninguém, para que ninguém interrompa a participação de ninguém, porque acaba que o clima da sala de aula impõe um ambiente hierárquico, impõe uma dominância do professor sobre a turma, e com isso você consegue transmitir muita informação para 30, 40, se for um anfiteatro, 100, 200 pessoas. Problema, eu não sei se é um problema ou se é uma característica da aula expositiva. A formação em aula expositiva ela é unidirecional, ou seja, o professor ele é o elemento ativo da aula, ele transmite o conhecimento que ele detém, e o aluno é o elemento passivo, ele recebe conhecimento. E é natural que seja assim e que não haja propriamente uma troca quando a gente está falando de sala de aula, porque
Existe uma hierarquia, não que o professor seja mais importante que o aluno, que o professor seja mais que o aluno, mas é a hierarquia entre quem sabe e quem não sabe. Entre aquele que quer aprender e aquele que quer ensinar. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que sabe e que se dispõe a ensinar, e você tem um grupo relativamente ou muito grande de pessoas que querem aprender, essas pessoas vão ter que se colocar numa posição de subordinação. Então, existe uma posição de hierarquia em sala de aula? Sim, existe. O professor em sala de aula é superior aos alunos? É. E quem disser que não para vocês estará mentindo. E tem muito professor que diz que não. Vamos construir o conhecimento junto. Um entra com conhecimento, o outro entra com vontade de conhecer. Aí, claro que há diálogo, claro que há troca de experiências, claro que há uma construção de conhecimento a partir desse intercâmbio, mas a relação, ela é de transmissão. A gente tem as chats, eu falo por 1 hora, vocês fazem comentários. A gente em sala de aula, eu falo, vocês fazem questões. Depois eu avalio com trabalhos, eu avalio com provas. Por quê? Porque o professor é carrasco e ele quer torturar a gente com provas e trabalhos. Não. Por que existe essa exigência de entrega de trabalho? Por que existe avaliação? Por que existe prova? Por que existe exigência de frequência? Porque nós que educamos, precisamos que vocês, alunos, nos deem o feedback do quanto vocês, em primeiro lugar, estão interessados e participando. E a gente tira isso de índice de frequência. E, em segundo lugar, do quanto vocês estão apreendendo, ou seja, do quanto que vocês estão transformando aquilo que vocês ouviram em sala em conhecimento. E isso a gente tira dos trabalhos e das provas. Sabe? Eu, pessoalmente, eu tenho uma técnica que é bem clara, e eu não sei se eu falei para vocês na primeira aula, mas que vou falar agora, assim. E acaba que, como é uma aula sobre educação, a gente acaba abrindo um pouco do nosso background, assim, do que a gente faz para chegar em sala. Eu trabalho com provas que não são propriamente fáceis. Perguntem para os outros alunos que já fizeram cursos comigo, com o pessoal dos outros cursos, com os veteranos de vocês, as minhas provas não têm nenhuma fama de ser fáceis. Por quê? Não porque eu queira detonar ninguém, não porque eu queira prejudicar aluno, mas porque eu cobro na prova tudo que foi falado em sala. E aí depois eu pego todas as notas, jogo numa planilha, e aí eu vou ter o gráfico do quê? Por tema, percentual de aprendizado. E aí eu consigo, depois da prova, retomar os pontos, não o que vocês aprenderam, mas aquilo que ficou fraco. Porque o objetivo não é reprovar ninguém, não quero foder com a vida de ninguém. Puta, não precisava falar palavrão, tá sendo gravado, né? Não tem o elemento de interação. Mas já falei também, foda-se. Tá. Você tá rindo de mim aí, ó. O objetivo não é prejudicar o aluno, mas o meu objetivo é ter o feedback por tópico de matéria, o que foi aprendido, o que não foi. E aí depois, com o trabalho e com as revisões em sala, a gente tenta cobrir esse conteúdo para que todo mundo saia, não com um 7 na nota. Eu tô um pouco me fudendo se vão passar direto ou se não vão. O objetivo não é reprovar ninguém, mas o objetivo é fazer com que todo mundo tenha a oportunidade de aprender o tema. Se eu passei uma matéria em sala, dei a questão na prova, 85% dos alunos acertaram, a culpa do erro é dos 15% que erraram. Se eu dei uma questão em prova e 85% dos alunos erraram, a culpa é minha. E eu preciso retomar o conteúdo. Então, a escolha para um treinamento do material que diga a respeito, eu vou voltar aqui para o slide, do material que... Desculpa, a escolha do treinamento da aula presencial, ela sempre tem que ter esse cuidado de uma complementação que vai ser dada por uma metodologia ativa. Então eu preciso do quê? De que o aluno me entregue algo prático em troca da aula. Para eu saber, em primeiro lugar, se ele estava presente, se ele estava participando, se ele estava interessado, e em segundo lugar, se ele entendeu, se ele aprendeu. Caso contrário, se você botar simplesmente o professor para despejar conteúdo e depois botar o empregado de volta no posto de trabalho dele, você vai ter uma chance muito, mas muito grande de que o teu treinamento não tenha servido para nada.
porque você não teve o feedback, botou o empregado na fogueira depois, ele vai errar, e aí você vai culpar o empregado. E se você não buscou o feedback do treinamento que você comprou, a culpa não é do empregado, é tua. Certo? Então a aula expositiva é o método mais comum. Quem que vai dar aula expositiva? Pode ser um empregado mais experiente, pode ser você, pode ser o diretor da área. Você pode contratar um profissional lá fora, você pode contratar um professor, você pode contratar um curso e mandar o empregado estudar lá. Se você tiver uma sala de treinamento dentro da tua empresa, você pode trazer o profissional para aplicar treinamento. Vantagens e desvantagens disso, questão de custo e questão de estrutura, a gente vai falar disso mais pra frente em outras ocasiões. Mas a questão é muito comum, você desenvolve no aluno a competência técnica, mas, por exemplo, existe uma série de outras competências que vocês podem querer desenvolver no teu pessoal, e isso vai depender dos indicadores e daquilo que a equipe te pede, a equipe técnica te pede quando solicita a contratação de um treinamento, e que muitas vezes a aula expositiva não fornece, que a gente vai ver nos próximos tipos de aula. Outra tecnologia que a gente citou ali, né, usar filmes, televisão, apresentação de slides. As vantagens são as mesmas, as desvantagens também. Então você, por exemplo, comprar um filme, que foi o exemplo que eu dei ali para treinamento de pessoal para segurança do trabalho. Televisão, que tem, sei lá, eu quero educar os meus empregados. Você bota todo mundo para fazer a aula do telecurso de manhã. Ou bota o pessoal para ver um filme, ou bota o pessoal para ver um vídeo de treinamento, compra um programa de treinamento em vídeo, em DVD, e bota todo dia a galera meia hora por dia para assistir. Também é um jeito para você transmitir muita informação para muita gente. A vantagem é que você pode botar o empregado para fazer isso na casa dele. Se essa hora vai ser ou não paga é uma questão que depende muito da política salarial e da relação da empresa com o empregado. Isso é uma discussão para ter mais em aula de legislação trabalhista do que na aula de treinamento e desenvolvimento. Mas você pode usar a sala, você pode passar esse treinamento para que o empregado faça em casa. Vantagem, não usa a tua luz, não usa a tua TV, não usa a tua sala de treinamento. E principal, não usa o teu tempo de produção. A desvantagem é que existe a chance muito grande que você tenha que pagar isso para o empregado, talvez até com hora extra. Essa formação também é unidirecional, mais até do que a sala de aula, porque você não tem como fazer pergunta para o filme, você não tem como fazer pergunta para o slide, você não tem como fazer pergunta para a televisão. Então ela é muito mais unidirecional do que a sala de aula. Por outro lado, como é uma mídia gravada, você pode repetir muitas vezes, o aluno não entendeu, assiste de novo. O aluno não entendeu, assiste de novo. Bota no loop lá e fica assistindo até entender. E também requer uma complementação. Quem recebe esse tipo de treinamento precisa entregar trabalho, precisa ser avaliado de alguma forma para demonstrar interesse e para demonstrar compreensão. Caso contrário, o tempo e o dinheiro empregados nisso foram perdidos. Um dos complementos muito usados e que vocês vão ver, e vocês já devem estar vendo, que vocês estão no começo do curso ainda, mas que vocês vão aprender a conduzir, principalmente acho que nas aulas de psicologia e nas aulas de gestão de grupo, e que vocês vão usar nos trabalhos de vocês em sala, são os estudos de caso, as discussões em grupo e as dramatizações. Estudos de caso, discussões em grupo e dramatizações, elas não têm o caráter unidimensional de transmissão direta de conhecimento professor-aluno. Normalmente o professor ele vai ser muito mais um tutor, ele vai ser mais um mediador da questão, ele vai fornecer um problema, ele vai fornecer um caso, ele vai fornecer uma situação polêmica, e a partir dela ele vai pedir ou para que vocês resolvam um problema específico da empresa, é o estudo de caso, ou para que vocês discutam e na discussão cheguem a um consenso, a uma solução de consenso dentro do grupo, ou que vocês façam uma dramatização. O que é a dramatização? A gente, por exemplo, eu uso bastante dramatização no curso de ética profissional, em que a gente, depois de trabalhar os conteúdos,
finge ser um conselho de ética, um tribunal de ética do Conselho Federal da carreira, que é aquela do curso. Então as pessoas dentro de uma dramatização vão desempenhar papéis. Vai ter o auditor, que seria o juiz do caso, vai ter o profissional acusado, vai ter a defesa, vai ter a vítima, vai ter a acusação, vai ter a equipe de consultoria, que faz o papel de promotoria. Essas pessoas vão desenvolver papéis e na prática dos papéis delas dentro da empresa, dentro do caso, não é da empresa, mas dentro do caso da discussão, se forma e se constrói um conhecimento. Para você fazer estudo de caso, para você fazer discussão em grupo, para você fazer dramatização, você tem um pré-requisito, que é qual? O aluno ele tem que ter um conhecimento prévio do assunto. Então, por que a gente, quando dá trabalho em grupo, dá um tempo longo para que vocês entreguem? Porque vocês vão ter que sentar em grupo, discutir, ler, obter o conhecimento, e quando você está obtendo o conhecimento de leitura, um conhecimento unidimensional, é um conhecimento que você não tem e que está sendo transmitido pelo autor do texto, o autor do artigo da internet, o autor da Wikipédia. Pelo amor de Deus, não usem Wikipédia para estudar. Fica a dica. O autor do livro, o autor do podcast, sei lá, a mídia que vocês forem buscar conhecimento. A partir daquilo vocês vão aprender, e a partir da interpretação do que vocês aprenderam, vocês vão discutir, e discutindo vocês chegam a uma solução para o problema. Isso incentiva várias competências além da técnica, porque além de ter que formar um conhecimento técnico para discutir, isso, por exemplo, ajuda o quê? Aquele profissional que é tímido e que vai precisar aprender o quê? Competência de discussão entre pares, para saber impor uma posição. Ou aquele profissional que é intransigente, que vai ter que aprender a ouvir. Ou aquele profissional que tem grandes ideias, mas não sabe comunicar, e que vai ter que aprender a falar. Você incentiva a competência de colaboração, de competição, de comunicação. Então é uma técnica muito rica para você conseguir construir, para você conseguir treinar pessoas para desempenhar tarefas. Só que ela não é a primeira. Você não pode pegar um monte de gente que nunca viu uma situação na vida antes e botar elas para fazer discussão prática, para fazer dinâmica, para fazer dramatização, para fazer psicodrama. Por quê? Porque se ela não tem o conhecimento teórico, o resultado vai ser pobre e não vai prestar para nada. E se não vai prestar para nada, é dinheiro e tempo jogado fora. Certo? Como diria o cara lá na TV, foca em mim. Não tem uma foca para jogar em mim? Não tem, né? Não. Esse programa era engraçado, depois ficou uma droga. Palestras, conferências, seminários, workshops e oficinas. Acaba sendo um misto entre metodologia ativa e aula, porque é unilateral, mas apesar de ser unilateral, você acaba tendo uma interação muito grande. Como eu falei para vocês, esse tipo de técnica de treinamento, ela deve ser usada para multiplicadores, ela deve ser usada para o diretor, ela deve ser usada para o executivo, ela deve ser usada para o líder de equipe. Então é uma pessoa que já detém um conhecimento técnico e que vai participar de uma conferência, de um congresso, vai ouvir uma palestra, vai participar de um workshop, de uma oficina. Lá vai ouvir muito, mas também vai ter um espaço para discutir, para perguntar em alto nível. Vai ter uma troca real, porque o palestrante ele é diferente do professor. Por quê? Porque normalmente o palestrante ele fala pra gente da área dele. É muito mais difícil dar palestra do que dar aula. Por quê? Porque o feedback que vem do público da palestra é um feedback especializado. O conferencista, ele é a mesma coisa. A diferença da palestra e da conferência é que a conferência normalmente é sobre trabalhos e sobre situações já definidas. Então, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia. Quando acabar a pandemia, os especialistas em políticas públicas, em saúde pública, vão fazer conferências. Ou seja, eles vão se reunir entre especialistas
para verificar as técnicas e tecnologias que foram aplicadas no combate à pandemia, o que funcionou, o que não funcionou. Então a palestra ela é mais preparatória, a conferência ela é de avaliação. O seminário, a gente usa muito seminário em educação, a gente usa muito seminário em universidade. O seminário é para cientistas em formação, que é aquilo que um universitário é. Seminário, a etimologia aí da palavra vem de sêmen, de disseminar, de infundir, de gerar, de fazer nascer. Então, o seminário quer fazer nascer o conhecimento e o significado. A origem da palavra vem de sêmen, mesmo que eu não preciso explicar para vocês o que significa, certo? Então, a ideia é fazer nascer, engravidar a turma de conhecimento a partir de um seminário. Lembrando que as piadas de duplo sentido são prerrogativa minha e vocês não estão autorizados a fazê-las durante as minhas aulas. E oficinas e workshops onde as pessoas vão trabalhar juntas. Tem alguém que sabe fazer alguma coisa e vai ensinar outras pessoas que também sabem e querem aprender novas técnicas ou que não sabem e querem aprender. Oficinas e workshops na prática é aquilo que nós vamos fazer nos nossos trabalhos presenciais, quando a gente voltar para as aulas presenciais e vocês forem dar os cursos para a turma, certo? Por que esse tipo de trabalho ele tem que ser focado em multiplicadores? Porque ele é caro. Inscrição em palestra é caro, para palestrante bom é caro, contratar palestrante bom é uma fortuna, participar de conferência é uma fortuna, seminário de especialista é um troço caro, workshop com um especialista é um troço caríssimo. Então, como é caro, você não vai conseguir mandar uma equipe inteira participar. Você vai ter que mandar alguém, normalmente o líder da equipe, ou o cara tecnicamente mais capaz dentro da equipe, ou que tem as melhores competências, dentre aqueles que são tecnicamente bons, o que tem as melhores competências de comunicação e de ensino. Você vai mandar esse cara para participar de um evento dessa natureza, ele vai adquirir conhecimento, vai voltar e vai lá para a sala de aula para treinar os colegas. Isso é multiplicação de conhecimento. Porque isso até foi discutido numa das nossas aulas anteriores, e um de vocês perguntou para mim, é por isso que é tão caro treinamento de liderança e treinamento executivo? É, por isso. Porque o objetivo é treinar um e com esse um multiplicar aquilo por 10, por 100, por 1000. Então você não está treinando um, você está capacitando um colaborador seu para que ele treine uma equipe inteira. E se você não tem quem faça isso, você vai ter que, antes de mandar alguém para uma palestra, para uma conferência, para ser um líder, para ser um multiplicador, você vai ter que desenvolver esse profissional para que ele se torne um líder. Ou você vai ter que buscar um líder no mercado. Cadê? Já estamos encerrando aqui. Deixa eu voltar lá para o slide. E-learning. Propaganda. Cagado. Desligar. E-learning, ou ensino à distância, usando a internet. Ensino à distância não é só a internet, ensino à distância existe desde sempre, se fazia por correspondência. Instituto Universal Brasileiro, Burda, curso de corte e costura, por banca de jornal, aquelas revistas que ensinam corte e costura. EAD não é só internet. Uma das modalidades do EAD é o e-learning, que é o aprendizado por meio da internet. Também é um processo unidirecional. O site, o programa, o vídeo, isso que a gente está fazendo agora, né? Eu aqui estou falando, transmitindo os conhecimentos que eu adquiri, multiplicando isso com vocês. Vocês estão recebendo, vão me mandar dúvidas, vão me mandar questões, mas é um processo que vai do professor para o aluno. E-learning, EAD, vocês têm disciplina de EAD no curso de vocês. Vocês fazem, ainda não, mas espero que não, mas se vocês ficarem de alguma dependência, a dependência em período especial é por EAD. O custo é baixo e por isso que está tão em voga o ensino à distância. É uma tecnologia que todo mundo tem à disposição, porque todo mundo tem um notebook ou pelo menos um celular. Praticamente todo mundo tem internet.
Então é um jeito fácil, barato de fazer o conhecimento chegar aos empregados. O custo é relativamente baixo, como eu disse. 2 problemas. Primeiro, requer disciplina. Eu aqui, por exemplo, sou péssimo aluno de AD. Eu, para aprender, ou é livro, ou é aula presencial com o professor. Agora, curso à distância, plataforma Moodle, essas plataformas de conhecimento que você passa slide e assiste vídeo, eu pessoalmente não tenho disciplina para isso. E outro problema do e-learning é que ele requer tempo. E diferentemente do tempo de sala de aula, diferentemente da palestra, diferentemente do curso, diferentemente da solução de problemas, dos trabalhos em grupo com mediação, você não tem controle do tempo. Porque quanto tempo que cada aluno leva para completar um processo de AD? Vocês que vão ser alunos, já são alunos, né, de matéria de AD, sabem. Cada aluno tem o seu tempo. Uns por dificuldade de leitura, outros por procrastinação, outros por preguiça. Então, o problema maior do EAD, primeiro, que requer uma disciplina muito grande por parte do aluno. E aí, por vocês do RH, requer uma cobrança. E se essa cobrança está sendo feita fora do horário de trabalho, requer pagamento. O segundo problema é que o tempo é uma coisa que você não controla. E a partir do momento que você não controla o tempo de duração do curso, você não controla o tempo em que o profissional vai demorar para te dar resultado. Então é uma coisa para ser usada, mas eu acredito que o ensino à distância ele não é substitutivo das outras formas de ensino por causa desses 2 pontos. O controle do tempo e o controle de disciplina, no longo prazo, eles se tornam tão problemáticos que você acaba tendo que voltar a formas de cobrança e de controle que são do ensino tradicional. Mas é uma ferramenta, é muito útil e é barato. Então é uma coisa que vocês podem usar e abusar, desde que com os respectivos controles e cautelas. Coaching e mentoring, eu falei na aula retrasada, não vou comentar de novo. E os estudos por projeto. Estudo por projeto é uma coisa que a gente, nos nossos cursos na Uniandrade, a gente trabalha nos projetos integradores. O estudo por projeto nada mais é do que você desenvolver um problema, assim, enfrentar um problema real e prático da empresa a partir da formação de grupos de estudo. Então vocês, por exemplo, não têm que buscar indicadores para os problemas da empresa para oferecer soluções de pessoal e de treinamento. Nada impede que esses problemas sejam identificados e resolvidos pela equipe. Então, reúne uma equipe de produção, de planejamento, de executivos, apresenta para eles um problema, dá um prazo, dá uma bibliografia e solicita uma solução. Elege alguém da equipe como secretário, que é a pessoa que vai ter a responsabilidade de cobrar a tarefa dos demais e de reunir as respostas. Distribui as tarefas por competências dentro da equipe. E o resultado desse estudo vai ser uma solução que pode ser aplicada para resolver um problema da empresa. Qual que é a beleza dessa técnica? Enquanto os colaboradores estão aprendendo, eles também estão trabalhando. Eles estão aprendendo, estão treinando, estão se desenvolvendo para gerar mais recursos para a empresa. E enquanto eles fazem isso, eles estão gerando recursos para a empresa, porque é isso que nós queremos deles, certo? Então é uma boa técnica. Ela requer um acompanhamento, ela requer que alguém que esteja acima da equipe seja o mediador ou o instrutor. Ela requer um controle muito rígido de prazo. E ela requer que esses empregados recebam aula, ou recebam texto, ou recebam um conhecimento técnico que para eles seja passivo. Para que eles tenham um conhecimento técnico para poder desenvolver. Como se fosse o trabalho em grupo que vocês fazem em sala. Essa é a técnica que a gente usa nos projetos integradores lá no Uniandrade. E essa é uma técnica que é muito, mas muito útil nas empresas. Porque enquanto você educa a tua força de trabalho, ela está trabalhando. E isso é muito bom, porque ela está se valorizando enquanto ela está gerando caixa para a empresa. Então, pessoal, era isso por hoje. Mais uma vez, desculpa aí por a gente não ter a live, por não ter o chat. Eu vou subir esse material para o YouTube, vocês assistam, mandem dúvidas, mandem perguntas
E semana que vem a gente volta às nossas lives no nosso horário normal. Obrigado aí pela atenção. Assistam a aula, tá? Não por mim, tipo, eu nem tenho como saber se vocês assistiram ou não, porque eu não tenho a presença. Eu vou ter a presença da primeira live. Mas por vocês, para que vocês aprendam, para que vocês cresçam aí nos estudos e consequentemente na carreira. E é legal que só vai ouvir esse recado quem assistiu a aula mesmo, então... Isso aí, valeu galera, boa noite e até a próxima. Isso aí, tchau.